Olá pessoal, como vocês estão? Clérice Moura aqui para falar um pouco mais sobre métodos ágeis para a educação. Se você é professor ou professora, já teve uma experiência de uso de métodos ágeis com os seus alunos, considere a possibilidade de entrar em contato com a gente. Nossas redes sociais vão ficar todas aqui embaixo na descrição. E não esquece também, você pode já curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo das postagens dos novos conteúdos sobre esse tema. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Manifesto Ágil e como ele pode ser adaptado para a educação, em especial os 4 valores do Manifesto Ágil. Vamos lá? Vamos ao primeiro valor. O primeiro valor é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Se a gente for adaptar ele para a educação, na verdade, você nem precisa modificar nada nele. Pode continuar sendo indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Mas o que isso significa adaptado à educação? Significa que a gente precisa priorizar a relação entre as pessoas, a relação entre os estudantes, a relação estudante-professor, mais do que a burocracia, mais do que processos, mais do que currículos, mais do que normas administrativas. Então, o que a gente precisa focar é que as interações entre as pessoas, entre os indivíduos, são mais importantes do que esses outros itens. Não quer dizer que currículo, que burocracia, que normas administrativas não sejam importantes. São tão importantes também, mas a gente vai valorizar mais os indivíduos e interações. Assim diz o valor número 1 do Manifesto Ágil. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Não quer dizer indivíduos e interações e nenhum processo e ferramenta. Ok? Aí a gente pode também brincar com essa adaptação. Por exemplo, eu posso adaptar o valor número 1, em vez de indivíduos e interações, eu posso colocar estudantes e interações. Mas aí eu estou descartando a figura do professor, outros colaboradores e toda a comunidade escolar. Então essa é uma adaptação que acaba deixando lacunas. A gente pode também modificar o final dessa frase. Em vez de colocar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, colocar indivíduos e interações mais que currículo, administração, infraestrutura e todo tipo de burocracia que a gente pode suprimir, que a gente pode diminuir no ambiente educacional e dar mais valor aos indivíduos e interações. Mas então, para não criar nenhum atrito, nem a questão de você colocar estudantes e interações e descartar outros atores no ambiente escolar e acrescentar ali currículo, administração que tem o seu valor e acabar sendo totalmente descartado por uma má interpretação desse valor, a gente mantém o valor número 1 da forma como ele está, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, certo? Vamos para o valor número 2. O valor número 2 no Manifesto Ágil diz software em funcionamento mais que documentação abrangente. Isso significa, no caso da educação, software em funcionamento é o objetivo final, mais do que documentação abrangente, ou seja, não é necessário ter um software com documentação bem detalhada e um software que não funcione. A mesma coisa para a educação, só que a gente adapta da seguinte forma. Qual é o objetivo principal da educação? A aprendizagem. Então a gente coloca como aprendizagem significativa mais que provas e testes. Porque é o que a gente acaba tendo como resultado palpável na educação. São as provas, são os resultados de testes, os resultados dos exames. E a gente não metrifica, até porque é um pouco subjetivo essa metrificação, a aprendizagem significativa, mas a gente precisa focar nela. A aprendizagem significativa é mais importante do que provas e testes, certo? Então esse valor 2 é um valor que consegue ser transformado totalmente para ser aplicado para a educação. O foco da aprendizagem ágil é a aprendizagem significativa. O que a gente quer dizer com essa aprendizagem significativa ou aprendizagem ágil? Lembrando que ágil não é rápido, ágil é adaptável. Significa que a gente vai adaptar os meios de aprendizagem, as formas de aprendizagem, os métodos de aprendizagem, para tornar essa aprendizagem o mais significativa possível para o aluno, né? Lembrando que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Não é para os testes, para as provas, para dar maior resultado nesses exames, nesses índices, e sim para a aprendizagem significativa do estudante. Significa que ele vai pegar o conhecimento prévio que ele já tem e combinar com o que ele está recebendo e associar ao que ele está recebendo de conhecimento, que ele está aprendendo, e também adaptar esse aprendizado à sua vida em comunidade, certo? Então esse é o valor número 2 do Manifesto Ágil para a Educação. Valor número 3.
no Manifesto Ágil é colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Como é que a gente faz para transformar esse valor no Manifesto Ágil para a educação? A gente coloca a colaboração das partes interessadas mais que negociações complexas. Quem são as partes interessadas no ambiente educacional, ou seja, no processo de educação? São os professores? São a equipe diretiva? São os estudantes? São os pais? Então são todas essas partes interessadas. E o que a gente acaba vendo entre essas partes? A gente acaba vendo muita negociação complexa. É, por exemplo, o aluno negociando com o professor, é o professor negociando com a equipe diretiva, com coordenação, é equipe diretiva e coordenação negociando com pais. Isso quando não envolve ainda poder público, como Secretaria de Educação, administração pública em geral. Então, na verdade, a gente tem que suprimir essas negociações complexas e dar lugar à colaboração entre essas partes interessadas. Colaborar, trazer essas pessoas para que colaborem com o processo de aprendizagem. As pessoas vão se apropriar do processo de ensino-aprendizagem e isso vai tornar a aprendizagem muito mais significativa lá na ponta para o estudante. Esse é o valor número 3. Valor número 4. Esse é o valor que traduz, em poucas palavras, o objetivo do Manifesto Ágil, ou o objetivo de metodologias ágeis, que é responder a mudanças mais que seguir um plano. E aí, no caso, para a educação ágil, a gente colocou ali a palavra adaptar-se às mudanças mais do que seguir um plano. Até para a gente focar na palavra adaptar, na palavra adaptação. Então, a gente já conhece hoje, já ouviu falar muitas vezes, que a gente está vivendo no mundo VUCA. Um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente está preparado para se adaptar a essas mudanças repentinas é muito melhor do que seguir um plano. E o planejamento, ele é historicamente uma tarefa que os professores fazem cotidianamente. E o que acontece com esse planejamento? É assim como a gente tem aquela célebre frase de que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, nós planejamos o mais minuciosamente a nossa aula para tentar nos dar a sensação de controle, e o que acontece é que quando a gente bota o pé dentro de uma sala de aula, aquele nosso plano todo vai por água abaixo, porque várias situações acontecem que nos obriga a fazer adaptações. Então, o próprio Manifesto Ágil nos mostra que muita coisa que a gente já faz intuitivamente, mesmo sendo levado a fazer o que há de errado, nós já fazemos intuitivamente o certo. Nós planejamos e nós chegamos num ambiente onde esse plano vai ser executado, a gente percebe que precisa ser feita mudança e nós fazemos as mudanças na hora. Isso é ser ágil. Nós já fazemos isso. Nesse momento que a gente está vivendo, é tolice pensar que quanto mais a gente planejar, mais controle a gente vai ter. É muito pelo contrário, quanto mais a gente planejar, mais a gente vai precisar adaptar esse plano na hora de executar. A gente tem que parar com essa ideia de tentar prever o futuro e começar a influenciar o futuro. Então esse valor número 4 do Manifesto Ágil é exatamente para a gente ter esse mindset, esse pensamento. O pensamento de menos planejamento e mais adaptação. Não quer dizer que não se deve ter planejamento. A gente precisa ter planejamento, a gente precisa planejar o que a gente vai fazer. Mas a gente tem que estar com alternativas, tem que estar preparado para momentos adversos e adaptar essas situações ao nosso plano. Esse foi o quarto e último valor, e você vai poder encontrar outras adaptações do Manifesto Ágil para a Educação. Algumas referências que eu usei para produzir esse vídeo eu vou também deixar aqui na descrição. Se você gosta desse tema, se você se interessou mais por métodos ágeis, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. É um assunto relativamente novo para se tratar hoje em dia na educação. Poucos professores, poucos educadores estão utilizando essas técnicas em suas experiências em aula, então é muito interessante que, se você é um desses, você compartilhe aqui nos comentários, entre em contato com a gente. Então não se esqueça também, deixa seu like, não custa nada para você, mas é muito importante para o nosso canal. Se quiser também se inscreva, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe com seus colegas educadores. E antes de me despedir, lembre-se, ágil não é ser rápido, ágil é ser adaptável. Grande abraço, até a próxima!